Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia, e ali você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais, ali cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora você voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro, mas a minha pergunta central é, você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita é um instrumento para a pacificação do país e não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde 2019. Hoje você tem uma população onde uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia, e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessíveis e sucessivos abusos que vem acontecendo, inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes, mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Então a anistia não é o fim dessa história. A anistia é um primeiro passo, e o segundo passo dessa lista que vocês colocam para que vocês parem de influenciar o governo norte-americano ou países ali da Europa a tomarem atitudes com relação ao Brasil, ela inclui, além da anistia, um segundo passo que é o impeachment do ministro Supremo, e essa lista tem mais números aí, ou ela para por aí? Eu não acho que esse termo esteja adequado, influenciar. Eu acho que nós informamos e a partir daí os governos tomam as decisões que lhe cabem. O governo dos Estados Unidos, eu não sou nem americano, eu sou residente permanente dos Estados Unidos, mas não sou cidadão americano. Então o presidente dos Estados Unidos age com os interesses do povo americano em mente e não influenciado por um agente estrangeiro. Volto a dizer, até uma coisa um pouco inocente imaginar e que Donald Trump interessa para o povo americano, o presidente... Só uma questão para não perder. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia?
O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto, a anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil. Paulo, não tem episódios assim na história do Brasil em que o Brasil tem apoiado uma intervenção de outro governo aqui, né? Inclusive, o discurso do seu avô era um discurso mais patriótico, nacionalista, não de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Nesse sentido, não fica um pouco constrangedor esse movimento que os senhores estão fazendo de que o governo norte-americano, mesmo que você diga que vocês não estão influenciando, vocês estão ali dando um suporte, dando informações, mas vocês estão comemorando, né, pelo que você está colocando aí durante a entrevista, todas as sanções do governo norte-americano no Brasil, porque vocês acreditam que esta é a melhor forma de você salvar o Brasil, usando as suas palavras. Mas nesse sentido, de um país estar interferindo em decisões de outro país, não lhe incomoda ver por esse lado? Obrigado aí por trazer a memória do meu avô, que realmente tinha um discurso bastante nacionalista, patriota, que tem muito alinhamento com o meu discurso, né? Repare como eu estou aqui defendendo o povo brasileiro, que foi hoje sequestrado por uma gangue que tem os seus próprios interesses e está no poder.
E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, tenho certeza de que meu avô, onde quer que ele esteja, lá se Deus quiser, no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz com o que eu venho fazendo, né, com a busca do reestabelecimento da condição de dignidade do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma intervenção, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma intervenção, estão simplesmente utilizando instrumentos legítimos da sua política externa que utilizaram no mundo o tempo inteiro. Inclusive, utilizaram durante o governo do meu avô. Meu avô tinha uma relação absolutamente incrível de amizade pessoal com o presidente americano Ronald Reagan. Se você vier aqui a Los Angeles e for na biblioteca do presidente Ronald Reagan, você vai ver uma foto enorme dele andando a cavalo com meu avô. Por várias vezes, Ronald Reagan ajudou o Brasil numa situação muito difícil que ele vivia naquele momento por uma crise na balança de pagamentos. Então é importante, sim, esse resgate à história para entender que eu estou dando continuidade, não só ao que fez o meu avô, mas também ao meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, que comandou a Revolução de 32 contra outro ditador do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu tenho muito orgulho, obrigado aí pelo resgate da minha história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções, e esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito? Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram, e boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia, e o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas e vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... Tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São dois pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né, o Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né, os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares, agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim,
Eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui Mas é pergunta. Que tem opinião, não tem opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião, eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS e Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS e Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Vocês viram a fala do Paulo Figueiredo, e sendo, né, abordado por essas repórteres, Metrópolis, dizendo que não existe ditadura, querendo enrolar ali sobre a anistia. A anistia precisa ser ampla, geral e irrestrita para que o país, o Brasil, seja pacificado. Isso é certo. Enquanto esses não retrocederem, que estão no Brasil, que eu acho muito difícil retroceder, pelo contrário, eles estão dobrando, triplicando a aposta, é isso que eu vejo já há muitos meses. E o Donald Trump, muito calmo, só observando, né, com Marco Rubio e seus assessores, o que está acontecendo no Brasil. Eles querem censurar as Big Tech. Saiu uma notícia agora que o Trump vai censurar, vai taxar os países que estão perseguindo as Big Techs. A Microsoft, por exemplo, o Google, né, Facebook, a Meta, o X.
serão sancionados. Aí de 50% vai para 100%, 500%. Não é culpa de Bolsonaro, é culpa da ditadura, conforme o Paulo Figueiredo está demonstrando neste vídeo, né? Porque existe uma ditadura. Nós devemos respeitar a opinião dos outros. Eu não acredito que existe uma ditadura. Tudo bem, você vai nas redes sociais e explana isso para todo mundo. Mas o que está acontecendo é que os opositores que estão dizendo que existe ditadura e falam mal do governo e falam que o Alexandre de Moraes é um mafioso, como ele disse aí, estão sendo calados, censurados e até mesmo torturados e presos. Por isso que o Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos, que é uma democracia de verdade, muito acima do Brasil, sempre foi. Ele sancionou ele com a Lei Magnitsky, que diz que ele feriu os direitos humanos. Eles não fazem isso à lavantê, eles fazem com todo um preparo, uma pesquisa antes de sancionar um agente público. Então, ele é um violador de direitos humanos. O que acontece, na minha opinião, que ninguém fala, é o seguinte, eu vou explicar aqui. Sempre foi assim, no Brasil, desde que eu me entendo por gente, da TV Tupi, por exemplo, depois veio a Rede Globo, já tem mais de 50 anos, né, no ar. Esse período, o Brasil vem sendo aparelhado por esses aí, após a Constituição de 88, eu tinha 18 anos, quando aconteceu a Constituição Federal de 88, o domínio saiu das mãos dos militares. Eu era pequenininho quando o general Figueiredo era presidente da República aqui no Brasil, militar. Eu escutava isso na televisão. E veio a Constituição de 1988 e foi entregue aos civis, né? Os civis, bem antes, mas teve a Constituição nesse período, em 88, que formalizou o negócio. E os civis vêm trabalhando, né, e aparelhando o Estado. Não deu certo. Tanto é que as pessoas queriam que os militares intervissem novamente, tirassem das mãos dos civis e fosse para os militares, como ele mesmo disse aí na história dele, e é verdade. E a Rede Globo, a imprensa brasileira, como hoje, né, um pouco mais disfarçada, na gestão do Roberto Marinho, que estava vivo ainda, que é muito mais inteligente que todos esses que estão na imprensa hoje, né? Roberto Marinho era um cara que tinha uma noção e sabia trabalhar com o Boni na Rede Globo. Tanto é que a Rede Globo foi famosa nessa época. Mas já enganavam as pessoas, só que de um modo muito mais respeitoso, de um modo muito mais inteligente. Conseguia enganar, porque também não existia internet. No momento que o Roberto Marinho apaga, chega a internet, a liberdade, né, de expressão começou a ser censurada. E veio o Bolsonaro como um presidente mostrando toda a sujeira debaixo do tapete, desde essa época da Rede Tupi, da Rede Globo, no início dela, até agora, com a chegada do Lula nos anos 2000, que foi uma desgraça para o Brasil. A gente tem esse entendimento hoje, com o acesso da internet ao acesso à informação. Agora sim, existe uma oposição de verdade, a partir de Bolsonaro, de 2017, 2018. Aí, eles estão querendo apagar, estão censurando os que falam contra o governo. É isso que está acontecendo, porque as vozes da direita são muito mais numerosas, organicamente falando, do que as da esquerda. Então o Brasil está acordando e eles estão apavorados de perderem o poder, porque eles estavam se mantendo, ainda se mantêm no poder por décadas, né? Você vê Sarney, que não sai do poder já com 90 anos de idade, ainda continua no Congresso Nacional. O Fernando Collor, desde 1992, que ele foi presidente impeachmentado, ele continua como senador. Será que ele ganha esses votos todos? E não sai do poder nunca? Entendeu? Então são perguntas que eu faço para você raciocinar. Então eles têm perpetuado no poder, Lula, a esquerda, né? Essas últimas eleições a gente viu com provas hoje da USA, os americanos, mostrando que uma organização criminosa estava fomentando, estava investindo aqui no Brasil em dólares, no TSE,
Tribunal Superior Eleitoral, o STF, que são os ministros, né, para mudarem o resultado das eleições. Então, essas eleições de 2022 foram limpas, justas, honestas? Lógico que não. Entendeu? Ninguém está falando disso, porque não pode falar, mas que essa é a verdade. Então, eles perderam espaço porque na Rede Globo, na imprensa brasileira, no passado, há décadas atrás, sempre foi regulada pelo Estado, porque a concessão de rádio e televisão do Brasil é feita pelo Congresso Nacional. Mas eles perderam o controle através da internet, das redes sociais, né, do acesso à informação dessas big techs, perderam o controle da censura, que sempre existiu, e as vozes que estão falando mal do governo estão viralizando, como o Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Monark, que não tem nada a ver com o bolsonarismo, está exilado também nos Estados Unidos, quase foi preso, se vir para o Brasil ele será preso. Eles estão censurando, porque antes não existia isso, porque era tudo regulado através da imprensa brasileira, como sempre foi. Mas o acesso à informação, o Bolsonaro e a internet, as big techs chegaram e eles ficaram desesperados e a sujeira que estava debaixo do tapete veio às claras e foi jogada no ventilador por Bolsonaro. Entendeu? Tanto é que os artistas hoje da Rede Globo estão em descrédito. Quando Lula, o PT, algum agente político, alguma empresa grande agora quer fazer o seu anúncio, eles estão procurando o Felca, Felipe Neto, a Maria Clara, o fulano, o Beltrano, que estão no YouTube, nas redes sociais. Entendeu? Porque os artistas do passado estão em decadência. Já foram desnudados, descobertos com a sua podridão. Então, quem tem influenciado o Brasil e o mundo são os que estão na internet, os influenciadores. Por isso que eles querem censurar e estão censurando. Paulo Figueiredo tiraram seu passaporte, Alan dos Santos teve que fugir para a Flórida, senão ia preso, e até matando as pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Como eles não estão conseguindo censurar a internet, como fazia na Rede Globo há décadas, desde o seu nascimento, existe essa censura, existe essa ditadura no Brasil, e o STF vem fazendo essa ditadura judicial, né, juntamente com o executivo, aqueles que estão no poder hoje do Lula, que são companheiros. Né? Então a gente vê isso. O que fugiu do controle, poxa, antigamente não tinha essa internet, essas coisas. A gente conseguia dominar e ficar tudo pacificado, com o Roberto Marinho sentando na mesa, com os presidenciáveis, e aquela conversa toda, novela da vida real, enganando milhões de brasileiros, como sempre foi, enganou a mim, enganou você, enganou todo mundo. Mas agora com as redes sociais fica mais difícil. Então, senta a caneta, prende, tira o passaporte, isso é ditadura. A ditadura se aflorou por causa da liberdade de expressão que chegou e não existe regulação nas big techs. Né? As pessoas falam que elas pensam a liberdade de expressão e expõem a sujeira que nunca foi revelada através da antiga imprensa. É isso que está acontecendo. E essa força vem da direita, organicamente, em detrimento da esquerda. Tem que usar meios de anúncios, pagando com o nosso dinheiro, para poder ter voz nas redes sociais, porque não tem. Né? Eles que são milícias digitais e acusam da direita de serem milicianos digitais. Não. É tudo organicamente, um caso ou outro isolado, pode ser de anúncios, mas os maiores canais, até Bolsonaro, sempre foi organicamente, sem investir um centavo de dinheiro particular, privado, até público. Coisa que o governo vem investindo milhões de reais, bilhões, do nosso dinheiro para estar com a voz ativa na internet, e mesmo assim não consegue. Isso que está acontecendo no Brasil. Aí vem a censura. A Carmen Lúcia é a favor da democracia, mas eles estão falando da gente, descobrindo várias coisas. Então cala a boca dessa gente, agora tem que ter censura mesmo. É mais ou menos isso. E finge que é democracia, como a lá de Maduro, da Nicarágua e até mesmo da China. Então é isso. Resumindo aí, né, o que ele falou
nesse discurso, nessa live de ontem, dia 25, hoje é dia 26. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Eu peço a você que, se você se inscreva, clique no sininho, né? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.